Gente, olha aqui, nós já estamos aqui nos preparando para entrar na hora do bate-papo. Já está aqui comigo o pastor Edson, da Igreja Visão Missionária. Deixa ele demonstrar para vocês ele aqui, que ele vai dar um oi, daqui a pouco a gente vai entrar ao vivo. Fala um oi aí pro pessoal da internet, pastor. Alô, a paz do Senhor para todos. Estamos aqui. Gente, agora a gente vai falar sobre relacionamentos tóxicos. Então, assim, relacionamentos prejudiciais, né? Até que ponto será que prejudica as pessoas? Será que a palavra de Deus traz alguma orientação para as pessoas terem um bom relacionamento com o próximo, com o cônjuge? E será que existem relacionamentos prejudiciais que às vezes a gente tem que afastar? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Nós já vamos entrar aqui, ao vivo. Hora do bate-papo. É isso aí, pessoal, nós estamos voltando agora com o programa Jornada Feliz, um programa de reflexões, de orientação para a vida, que traz sempre temas importantes. E hoje nós vamos falar sobre relacionamentos tóxicos. Relacionamentos tóxicos, eles são a causa de inúmeras doenças, doenças da mente, doenças físicas, e são inúmeros os casos que nós vemos no noticiário de pessoas que estão num relacionamento tóxico, que começam a agredir uma outra e muitas vezes até tentam matar uma outra, e isso é muito sério, né? Então algumas pessoas, elas vivem relacionamentos tóxicos, isso infelizmente, e certas pessoas se relacionam com quem acaba lhes fazendo mais mal do que bem. Você já vivenciou isso numa amizade? Aquela pessoa que de repente você tá andando junto, mas quando você se dá por conta só te coloca para baixo, só reclama, manifesta ali uma inveja. Quando você dá por si, a pessoa tentou te prejudicar de alguma forma. Mas, então assim, o que será que a gente deve fazer quando a gente percebe que está num relacionamento tóxico? Para responder essas e outras perguntas, a gente vai falar aqui com o pastor Edson Borges. Ele é da Igreja Visão Missionária, aqui em Uberlândia. Boa tarde, pastor Edson, seja muito bem-vindo ao programa Jornada Feliz. Boa tarde, nós temos a alegria de poder estar aqui e de contribuir com um pouco desse bate-papo, como você disse. Eu creio que será produtivo. Estamos aqui para participar também. Ok, nós agradecemos. Pastor Edson, eu sei que o senhor, além de experiência na palavra, o senhor é um homem também que tem muita experiência de vida, né? São muitos anos assim no ministério. O senhor já lidou com situações de ter que aconselhar pessoas que estavam vivendo assim, esses relacionamentos prejudiciais? Eu creio que isso é corriqueiro na vida ministerial, porque nós lidamos com indivíduos, com pessoas. E essa questão do que é prejudicial no relacionamento, né, das pessoas, a gente entende aí que nós temos uma pessoa tóxica que vai gerar um relacionamento tóxico. Ou seja, no interior ela tá ali magoada, às vezes muito cheia de sentimentos, né, de ódio, raiva, um misto, né, pastor? Sim, exatamente. Mistura. É a pessoa que está em crise e a gente precisa entender isso. Uma pessoa em crise, ela contagia o ambiente dela. Acaba contagiando as outras pessoas. Nós podemos, isso é uma coisa inerentemente humana, nem não é espiritual propriamente dito, que nós temos uma capacidade, isso é cientificamente provado, de influenciar um meio ambiente em até 5 metros de proximidade da gente. Isso é muito forte, pastor. Então você imagina uma pessoa que trabalha num ambiente com muitas pessoas e ela está mal-humorada ou ela está numa crise, né, existencial, ela vai conseguir atingir todo quem estiver perto. Inclusive, isso que o senhor está falando é muito interessante, porque a gente tem um momento aqui no nosso programa que chama Pensamento da Tarde. Nós, inclusive, iniciamos com ele. E hoje, no Pensamento da Tarde, a gente falou sobre isso, que pessoas que pensam negativo, que proferem palavras que machucam os outros, ela vai tá trazendo para a atmosfera dela e atraindo pessoas com esse mesmo pensamento e com esse mesmo comportamento. Então, assim, é muito forte isso aí, né? Todo mundo quer viver bem, todo mundo quer viver experiências positivas, de vitória, de sucesso, de felicidade, mas né, até que ponto a gente está se comportando para que essas bênçãos venham chegar até a nossa vida? Então é uma reflexão, né, pastor? Nós temos uma questão muito interessante, porque
falando do ministério pastoral, propriamente dito, nós lidamos com indivíduos, com pessoas. E aí, na expressão mais comum nossa, com as almas, que nada mais é do que o sentimento e a emoção. Mas se nós temos que lidar com isso, nós temos que compreender, conhecer e até assentir em algum momento, sem ter consentido. Porque isso significa que a gente não fecha a porta para uma possível colaboração para a melhora daquela pessoa. Então, é um processo árduo, longo, não tem um milagre de um dia para o outro, ninguém transforma a questão da alma de um dia para o outro. Tanto é que nós que trabalhamos com o ministério espiritual, não podemos confundir as coisas. Sim. Pelo contrário, nós temos que juntar aquilo que a ciência pode nos ajudar e aquilo que a Bíblia nos orienta. Porque a ciência não é necessariamente ruim. Ela hoje contribui, ela colabora com o que a gente, inclusive, aprende para poder ensinar. E aí que está a questão dos conflitos da vida. Que são inerentes a todo ser humano. A todo ser humano, sem exceção. E essa questão de conhecer o outro nos ajudará muito a auxiliar no momento em que ele pode precisar da gente. Ok, pastor. E com relação à experiência da palavra que o senhor tem, existe na Bíblia alguma passagem que o senhor poderia destacar para nós hoje que orienta sobre ter bons relacionamentos? Eu acredito que nós temos a Bíblia inteira ensinando isso. Porém, eu sempre digo assim, olha, eu comento isso com a igreja, quando eu tenho o privilégio de ser pastor, diz assim, ó, o horóscopo do crente é o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, é muita sabedoria. Então, as pessoas gostam muito de saber que sai de azul, de amarelo, né, com quem conversa, quem não conversa. Isso, as emissoras por aí têm os seus programinhas para levar a pessoa, hoje é seu dia. Né? Então, eu digo assim, olha, não saia de casa sem ler Provérbios. Porque o livro de Provérbios, lição de casa, todo dia. Ele é uma correção, uma orientação e vai nos ajudar muito a entender até como interromper um conflito, sabe? Como parar com ele antes que seja, né, piorada a situação e até como evitar entrar em conflito. A gente tem orientado as pessoas pensando o seguinte, se você, como ser humano, você toma decisões por segundo. Né? Você decide olhar para a esquerda, olhar para a direita. Você tem decisões por segundo. Porém, o conflito vem para que você decida corretamente. Então, quando você vai tomar uma decisão importante na sua vida e você entra em conflito, significa que tem mais de uma opção. Porque se houver só uma, você não teria conflito. Mas tem mais de uma opção. Aí cabe a você escolher a caminhada certa para aquilo lá, a direção certa. Se você não tiver o cuidado de aceitar o conflito como algo bom, você pode entrar numa crise. E a crise é sinônimo de juízo. Uma pessoa que está em crise, ela está sob juízo. Alguma coisa errada aconteceu. E ela está respondendo por isso. Então é importante essa questão do relacional, né? Eu preciso entender isso. Isso aí entra o matrimônio. Isso entra o companheirismo de trabalho. Entra pais e filhos. Você está falando em equilíbrio. Sim, entra pais e filhos. Entendeu? Relacionamento pais e filhos, que pode ser, na linguagem mais popular, azedo, né? Você não consegue uma comunicação perfeita. Não vai agradar toda hora. Exatamente. Agora, se você não tem aí uma sabedoria, e aí sim a gente busca em Deus, né? E até conhecimentos também científicos de como solucionar certas coisas, nós aumentamos o problema. E achamos até que nós resolvemos, mas na verdade a gente ampliou. O que vai aparecer mais tarde é maior do que o que estava acontecendo hoje. O senhor falou aí da questão do livro de Provérbios, e assim é muito interessante, porque o livro de Provérbios, ao lê-lo, a gente percebe que ele ensina a gente até mesmo a se comportar, né, a evitar certas amizades. Então assim, e o senhor falou também na questão do equilíbrio, porque às vezes aquela pessoa que ela está sendo, vamos dizer assim, um suposto agressor, existe ali dentro dele alguma emoção que às vezes está ali presa, que pode ser uma emoção de dor, de amargura, só que a pessoa está reagindo de uma forma errada, tentando descontar no outro, e às vezes é uma pessoa que nem tem culpa. Então assim, eu lembro também, o senhor falando aí da Bíblia,
que tem algumas passagens, inclusive de orientação de relacionamento, que fala que as pessoas não devem estar procurando um jugo desigual também. Tem uma passagem assim, Sim. não é? Agora, jugo desigual para hoje, para a nossa avaliação de hoje, talvez nós tenhamos que rever. Sim. Né? Uhum. O que é desigual? Porque os conceitos mudam. E a gente melhorou um pouquinho, né? Eu diria assim, eu tenho 70 anos, estou indo para 71. Certo. A gente sabe um pouquinho mais hoje do que sabia antes. Né? Vez por outra você olha, eu sempre comento assim com os meus alunos lá, que a gente acaba tendo alunos, né? de pregação, eu digo o seguinte, olha, eu tenho guardado comigo mensagens que eu preguei há 40 anos atrás. E vez por outra eu pego essa mensagem, eu dou uma olhada nela e vejo o quanto eu já melhorei. O que eu melhorei? O entendimento. A minha pregação de 40 anos atrás Sim. é bem diferente de hoje. Mas não é assim a vida. Né? Vai mudando. É exatamente a vida. Você amadurece, uma coisa que na sua juventude você declara como imutável, mais tarde você vai dizer que ela tem um ajuste. Entendeu? Que pode ser melhorado, que não era exatamente aquilo como eu pensava, mas faz parte do meu crescimento, do meu progresso e assim por diante. E acho que o principal, né, pastor, como o senhor está falando aí, é saber lidar com as diferenças. Porque, por exemplo, quando a gente fala de relacionamento tóxico, a gente observa muito esses casos que são noticiados, por exemplo, na televisão, que infelizmente são cotidianos, a gente vê isso hoje, que são casos, por exemplo, de feminicídio, de agressão à mulher, né, que são casos, às vezes, até mesmo que repercutem em tentativa de homicídio. E a gente vê que as pessoas, assim, elas não conseguem, às vezes, respeitar suas diferenças e o ciúme também entrando ali em ação, né, o que torna ali aqueles relacionamentos tóxicos. Então, assim, para o casal, por exemplo, um casal que está nos ouvindo hoje, que está nos acompanhando na rádio ou está na internet, que conselho o senhor poderia dar no sentido desta pessoa, deste casal, viver um bom relacionamento dentro da luz da palavra de Deus? Olha, deixa eu te falar, quando fala sobre casal, eu preciso citar uma coisa muito interessante. Ao longo dos meus 40 anos aí de estrada, né, à frente de igreja, eu já fiz um número de casamentos que eu já perdi a conta. Sim. Mas eu me lembro que quando eu fiz o 100º casamento, eu resolvi escrever um livro. Por quê? Porque 30% desses 100 já tinha ido para o vinagre. Casamentos assim, nababesco, com altos gastos, aquela coisa linda, com orquestras e tal. E tinha aí talvez uns 10, 20 desses casamentos que estavam no fio da navalha. Então, nós como pastores, nós fazemos essa pergunta, o que aconteceu? Por quê? Né? Então, eu escrevi um livro chamado assim, Prazer em Conhecer, Sorte ou Azar? Pequeno livro. Na época aí, me parece que 1996, se não me engano, eu lancei ele em São Paulo. Qual era o alvo? É contar a história do que não deu certo. Para as pessoas aprenderem, né, de alguma forma. A história do que não deu certo. Porque é muito fácil contar a história bonita, né, de casais que são um exemplo, etc. Mas pouco se conta a história do que não deu certo. E aí, se você me permite, eu estava em São Paulo, eu estava em Presidente Prudente uma vez, e depois de um culto onde nós tínhamos proposto que ao final, eu estava fazendo uma conferência de 3 dias, que ao final as pessoas deveriam trazer as coisas que elas não querem mais, que não faz mais parte da sua história e assim por diante, e colocar aquilo ali que nós íamos queimar, né? Objetos, coisas Sim. que, olha, eu já mudei meu coração, minha coisa, isso não me serve mais. E para minha surpresa, veio uma mulher com um álbum de casamento. Imagina um álbum caríssimo, eu estou falando de 20 anos atrás, caríssimo, fotos, né, assim, você olha, foi a qualidade fantástica, muitas fotos do casamento dela. E eu vi que junto ali havia umas crianças, 2 crianças estavam naquelas fotos. E eu perguntei para ela, a senhora quer que eu faça o quê? Isso aqui, ela falou assim, para queimar. A senhora ficou surpreso, né, a reação. Eu falei, queimar? Ela falou assim, pastor, isso aí não tem mais nada a ver comigo. Isso foi um erro, foi um equívoco da minha história. E eu fiz questão de folhear, sabe, o álbum dela, um álbum de madeira, envernizado, desenhado por fora, uma coisa lindíssima. E uma festa pelas fotos, né, uma coisa que custou muito dinheiro. E eu perguntei, mas e essas crianças? Ela disse assim, não, as fotos que interessam para eles, eu já tirei. E ela realmente queimou
queimou aquele álbum ali junto com a gente. Tinha um tambor aceso, né? E ela jogou lá dentro e sentiu-se feliz por fazê-lo. Então, como explicar? Sabe? Nós vivemos 15 anos juntos. Mas que vida foi essa? Que vida foi essa? Será que esses 15 anos, né, a todo momento foi ruim? Exatamente. Então, você tem assim algumas coisas que você fala, puxa vida, é difícil entender. Mas nós estamos lidando com homens, com seres humanos, e não com cérebros programados. Se o líder pudesse, ele regulava a cabeça da pessoa para dizer, vai funcionar assim, tá bom? Aqui, ó, já calibrei, vai ser desse jeito. Mas não é assim que funciona. Aí tem que ter muita paciência e há situações orientação. que você participa como conselheiro, tentativa de colocar ordem naquela situação, mas você mesmo chegou à conclusão que não vale a pena continuar. E assim, sabe, pastor, assim, quando a gente fala de relacionamentos tóxicos, tem algumas pessoas que a gente observa que a pessoa tem a tendência a procurar só aquele mesmo tipo de pessoa. Então a pessoa saiu de um relacionamento difícil e assim, quando vai procurar outra pessoa, cai no mesmo tipo de relacionamento. Você já viu histórias assim? Não é só uma. Mas assim, você passou pela mesma coisa que eu passei. E então eles acham que se juntar os dois, vai dar certo. Mas é o contrário, vai dar ao quadrado. Vai dar errado ao dobro. Eu vou pegar um problema igual ao meu. Eu já tenho um, vou pegar mais um. Então também essa é uma crise que a gente vê acontecer. Quando a pessoa não tem tempo, inclusive, de avaliar o que ela vai fazer. Ela faz emocionalmente, né? Ela fala, não, essa é a solução, foi Deus que mandou para mim. Eu me lembro de uma história que eu acompanhei, e até parece assim, ironia do destino. Eu encontrei essa pessoa ontem, almoçando no shopping. Olha ela só. me viu e foi lá onde eu estava para me cumprimentar. Porque faz muitos anos que eu não vi, 20 anos no mínimo que eu não via. E aconteceu que essa moça tinha um namorado, um noivo, aqui na cidade de Uberlândia, uma pessoa que ia com ela na igreja e tal. A gente, né, entende que está pelo menos buscando alguma coisa de Deus, mas alguém teve uma visão, sabe? Alguém teve uma visão de que aquele não era o marido para ela e que ela deveria procurar o outro que morava em Uberaba. Ah, meu Deus. E ela ouviu que era de Deus, né? Era de Deus, a pessoa está falando, é uma pessoa autoridade está falando. E ela deixou esse namorado e se uniu realmente a um outro camarada. Conclusão, a vida dela foi um inferno. Foi um inferno. E a gente que acompanhou, né, teve que correr atrás para poder ajudar, apagar o fogo, né, pastor? Então é muito complicado. Por isso a gente escreve livros, entendeu? Você fala, essa história eu não posso esquecer, né? Sim. Você, claro, respeita nomes, etc., mas você coloca... O senhor fala num ponto que eu acho muito interessante, pastor, porque assim, essa questão de relacionamentos, vida sentimental, né? A gente sabe na Bíblia que lá desde o princípio, quando Deus criou o homem, Ele deu algo para o homem chamado livre-arbítrio. Então as pessoas, eu acho que a gente precisa falar sobre isso, elas precisam entender que elas têm um poder de decisão, um poder de escolha, e que o Senhor, Ele vai respeitar isso, né? Acho que a Bíblia ela traz uma orientação para você saber escolher a boa pessoa, dando características do que vai ser bom para você, mas tem um livre-arbítrio, né? Não está se transformando mais na questão de casais, mas só lembrar uma coisa. Essa questão de qual é a pessoa ideal, isso é um negócio complicado. Mas há um fato que antigamente, né, e a gente tem que dizer isso, as pessoas, a primeira coisa que alguém faria era apresentar a família. Hoje é a última coisa que fazem. Olha só como mudaram as coisas. A primeira coisa era assim, o rapaz queria saber a família da moça, porque era relacionamento sério. Ele estava montando o futuro dele. A moça queria saber quem era a família do rapaz, porque era relacionamento sério. Hoje, os pais só ficam sabendo, quando fica sabendo, depois que a coisa já está lá na frente, né? E às vezes com descontrole total, né? Quando está havendo um conflito, uma coisa assim que vai chegar em casa, né? Queira ou não chega em casa, eles ficam sabendo que a pessoa estava relacionando com alguém que é do trabalho, que é da escola, que é não sei o quê. Então isso mudou bastante. As pessoas não têm mais um comprometimento assim. Eu dou um exemplo para você. Os casamentos antigamente, todo ritual de casamento tinha a palavra até que a morte nos separe, sim. Hoje, a palavra é assim, enquanto juntos vivermos. Enquanto juntos vivermos. Entendeu?
Eu tenho um compromisso com você quando a gente estiver junto. Então, a partir do momento que eu não estou junto com você, meu juramento não existe. Entendeu como é que é interessante? E isso é muito natural hoje. As pessoas ficam junto. Não é assim? Não, meu namorado, né? É o nome que eles usam aí. A gente está junto e tal, mas não sei se nós vamos casar, não vamos casar. Quer dizer, na verdade, assim, eu não estou seguro do que está acontecendo comigo, mas está envolvido. E aí tem filhos que vêm disso, tem negócios, né? E aí a crise fica maior ainda. Porque aí vai envolvendo mais pessoas. Sim, e essa questão que o senhor falou também da família é interessante porque, assim, a minha mãe, ela sempre falou assim de um ditado, que se a gente for observar é muito certo, né? Assim, dos antigos, né? Que ela sempre falou assim, você quer ver se um rapaz ele é bom? Então observa como é que ele trata a mãe dele. Sim, exatamente. Você vai saber medir como que ele vai te tratar. Exatamente. Né? Porque a história da pessoa ela vai continuar. Se é trabalhador, se respeita os pais, a história vai continuar. Os valores que lhe foram passados. Porque está relacionado com o caráter. É uma pessoa que trabalha desde o princípio, que cuida das suas coisas desde o princípio. O que acontecia no casamento antigamente? Você escolhia a noiva ou o noivo e começava a preparar o casamento, não era assim? Era o tal do enxoval. Sim. As mulheres começavam a comprar coisa, toalha de mesa. Minha mãe tem enxoval até hoje, o senhor acredita? Minha esposa também tem. E o homem fazia o quê? Ia comprar alguma coisa. Ou comprava o fogão, comprava a cama, comprava os armários, que tudo era assim, né? A gente comprava parcelado, mas você ia montando o seu casamento. Então, quando chegasse de casar, você não tinha dívidas, não tinha essas coisas para resolver. O que mudou hoje? Mudou hoje que quem casa hoje ganha quase tudo. Ficou mais fácil as pessoas doar? Talvez. Mas ganha quase tudo. A pessoa, não, a televisão eu ganhei do meu tio. O armário eu ganhei de fulano. A cama eu ganhei de ciclano. A pessoa não tem mais nada, ela não gasta mais no casamento. Então o que acontece? A primeira crise que vem no casamento, ela chuta o balde, né, na linguagem comum, porque nada custou para ela. Não custou nada. Ela não construiu esse casamento, alguém montou para ela e deu tudo, às vezes dá até a casa para morar. E aí entra na questão assim, da valorização, sim. Perde valor, né? Para chutar, eu não gastei nada mesmo, então acabar não tem problema. Porque você que quando gastou, construiu uma coisa, você não deixa ele acabar. Sabe? Por banalidades, de jeito nenhum. Você vai lutar por aquilo, que aquilo te custou, né? Gastou sua emoção, seu tempo, dinheiro e tanta coisa que você investiu. Então jamais você vai chutar, não quero isso mais, acabou. Mas como tudo hoje se ganha, e não dizer infelizmente, mas esse é o caminho, né? As pessoas têm, quando casam, já tem tudo, já tem a promessa de tudo. Eu falo que eu já fiz isso, já doei coisa, já recebi coisa, no meu casamento não houve assim não, né? Eu casei há pouco tempo atrás, 50 anos de casamento. Mas o importante é que você, hoje é assim, eu falo que eu estou acompanhando os casamentos. Então a pessoa quase não compra nada, não custa nada para ela abandonar o que ela não comprou, sabe? Talvez é uma questão de valores a se repensar, né? Porque assim, a sociedade, né? A gente tem que tentar analisar em que ponto está evoluindo e em que ponto está regredindo. Sim, agora, né? É claro, não são os bens materiais que vão fazer um casamento, né? Mas é que a coisa já foi torta desde o início e continuará torta até o fim, sabe? Aí, como a gente sempre fala, só Deus, né? Como a pessoa nem sempre entende que Deus muda e quer mudar, fica difícil, fica muito difícil. E assim, pastor, a gente falou aqui sobre casamento, mas tem pessoas que às vezes elas vivem relacionamentos tóxicos e esses relacionamentos são relacionados a amizades, né? Tem amizades que podem trazer uma má influência para o outro. E isso assim, até mesmo independente de idade, adolescente, adulto. A Bíblia fala um pouco desse sentido também, não é? Sobre essa questão de influência das amizades. Qual é a sua companhia? Porque você tem a cara dos seus companheiros. Eu vivi numa época que eu tinha muitos amigos, mas poucos companheiros. Sim. Entendeu? Porque eu cresci num bairro aqui nessa cidade, onde tinha, como tem até hoje, violências e tal. E muitos clientes da minha oficina não eram boa coisa. Eram meus amigos, mas não eram meus companheiros. Não andávamos juntos. Então, assim, o senhor sabia separar, exatamente, né? E talvez é o que E quando eu não sabia, minha mãe sabia, meu pai sabia, você entendeu? Sim. Eles me orientavam para evitar isso ou aquilo. Eu falo isso com tristeza, porque muitos desses meus amigos,
não estão vivos hoje. Ou eles se mataram, ou a polícia os matou, entendeu? Ou a droga os matou. Então muitos deles não estão vivos hoje. Eu vivi 29 anos no mesmo bairro. Cresci, né, no mesmo bairro. Então, se não fosse a correção do pai, correção da mãe, né, e a correção naquele tempo era com a vara mesmo, não era só na conversa não. Então a gente apanhou muito, né, para poder virar gente, que eles falavam, você vai virar gente, né. Então o relacionamento, a companhia, onde você está envolvido, é isso. Por exemplo, se você está numa massa que está fazendo alguma coisa, você vai fazer igual. Eu estava em Buenos Aires, a principal avenida de Buenos Aires, chamada 9 de Julho, é uma pista muito larga, onde anda 8 carros uma vez, do lado do outro. Um dia eu estava lá, aguardando o voo, inclusive, o pessoal saiu quebrando na avenida, de cima para baixo, e foi quebrando o que tinha pelo caminho. Janelas, vidraça de loja, carros, foram do começo ao fim da avenida, e pensa a avenida de Rondon Pacheco, bem grande. Então, se você perguntar por que aquela pessoa estava quebrando, é capaz que ele não vai saber dizer. A Bíblia diz que quando Paulo estava falando lá aqui da Diana dos Efésios, o pessoal começou a bater a roupa no chão para fazer poeira e tal, tinha gente ali que não sabia por que estava ali, mas estava fazendo. Então quando você olha um tumulto, o grupo influencia. Se você está num grupo cristão, né, está no meio onde se louva, se agrada, você é influenciado por aquilo ali. Mas se você está no meio da turma da baderna, você faz baderna também. Então a gente pode até falar que se a pessoa quer ser bem sucedida, né, ela tem que procurar andar com pessoas que têm aquele pensamento de crescer, de evoluir. Acho que o senhor tocou em um ponto muito interessante, que foi o ponto relacionado às drogas, né? Então assim, a gente vê isso muito na vida dos adolescentes. Às vezes o pai, a mãe que não consegue observar, o filho acaba tomando o mesmo caminho daquela amizade que está andando junto com ele. Né? E assim, eu me lembro muito também, assim, porque isso que o senhor falou, assim, é um exemplo que a gente tem de casa também, né? Então, assim, dos bairros, porque hoje a violência, ela, assim, ela tá em todos os lugares, em todos os bairros, né? E, assim, cabe aos pais realmente fazer esse filtro, porque influencia. Sim, não tenha dúvida. Eu fui ajudar um pai a buscar um filho no meio do mato, uma vez. A cena foi horrível para a gente que é pai. O moço era maior que eu, né? Eu tenho quase 1,80 m, ele era maior que eu. Caído lá no meio do mato, com uma garrafa de thinner ao lado, onde ele estava cheirando aquilo lá, maltrapilho, sujo, né? Imagina o cabelo e tal, tudo. E o pai pegou ele nos braços para jogar dentro da caminhonete, porque não tinha outro jeito. E o pai olhou para mim e falou assim, o pai sofre, né, pastor? Quer dizer, eu já estava com lágrimas nos olhos de ver ele fazer aquilo lá. Mas levamos esse filho para casa. O filho foi tomar um banho e tal. Eu falei, depois que você melhorar, eu quero conversar com você. E eu fiquei lá umas 2 horas aguardando ele dar uma melhorada. Quando ele melhorou, ele voltou. Eu olhei para ele e falei, quantos anos você tem? Ele falou, 15 anos. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu já enterrei vários de 15 anos. Eu acho que vou ter que te enterrar também. O senhor foi bem duro, hein, pastor? Foi. E ele, não, mas eu vou mudar. Eu falei assim, você vai mudar ou vai morrer. São 2 coisas que você tem de opção. E eu dou graças a Deus que outro dia eu estava dando testemunho numa igreja aí, né? A família está muito feliz porque ele tomou uma decisão e tal, e saiu. Mas muitos não conseguem por si mesmos tomar essa decisão. Tem pessoas que eu acho que tem dificuldade até de identificar que está nesse tipo de relacionamento, de aceitar, pastor. De aceitar, de ver. Você vai corrigir, fala, eu sei o que eu estou fazendo. Ou então, eu não estou viciado, eu consigo sair. É sempre a mesma história. Sim, e acho que você está exagerando, né? Não é assim também e tal. Mas a gente está falando de relacionamento, pensa bem, quando é que começa o relacionamento? Começa na escola, né? A gente começa a encontrar pessoas ali, mais ou menos como a gente, já forma os grupinhos, né? A escola já começa assim, você tem uma turminha que é mais ou menos igual a você. Você vai crescendo, vai encontrando pessoas também como você. E olha a importância da igreja. Quando uma criança cresce dentro de um ambiente chamado igreja, ele já cresce com uma instrução diferente, né? Eu costumo dizer para as mães grávidas da igreja assim, pode ficar tranquilo que o louvor não vai assustar ele não. Ele já vai crescer ouvindo louvor, entendeu? E a criança, eu não vou com a criança porque ela chora na hora do louvor. Falou, a criança que gera na igreja não chora não. Não chora, é incrível, né? Ela cresceu ali dentro da barriga da mãe ouvindo louvor. Para ela é normal louvar. Então o ambiente que a pessoa está vai ser normal para ele depois.
né? Inclusive o senhor está falando, tô lembrando que a minha mãe, ela conta que quando ela estava grávida do caçula, né, meu irmão caçula, então assim, ele foi gerado, ela estava na igreja, e ela conta que quando ela ia na igreja, ele começava a mexer e pular na barriga dela, que ela tinha que ficar em pé nos cultos, né? E hoje ele é um levita, assim, um adorador, é porque né? ele cresceu nesse ambiente, né? Aí aquela história de a roupa faz o homem, né? O homem é fruto do ambiente, a ciência não aceita isso muito normal, mas que influencia muito, influencia, né? A questão de relacionamento tóxico, assim, há pessoas de conversa tóxica. É verdade, pastor. Eu estava o senhor tocou num ponto importante. Eu estava no Rio de Janeiro, num congresso, tinha 10 mil pessoas no congresso. E tinha uma mulher ao meu lado, está aqui, na nossa cidade, e tudo que o líder, porque teve vários pastores do mundo inteiro pregando, a gente estava com aquele foninho para, né, ouvir, entender o que ele estava falando, traduzir, e ela me cutucava e dizia, eu não concordo com isso aí não, eu não penso desse jeito não, eu acho não sei o quê, e o tempo todo, quando deu a primeira folga, que deu assim uma respirada do café, eu saí de perto e eu tinha aquele lugar cativo, porque era numerado. Eu não voltei mais. Aquela conversa estava me atrapalhando. Entendeu? Eu não voltei mais. E ela me procurava, porque eu estava, de onde eu estava, eu fiquei, e ela me procurando. Eu fui para o café e não voltei. Eu não quero ouvir mais isso. Então, vocês estão perto de pessoas que têm uma conversa torpe, a torpeza vai te alcançar. Não vai te deixar para baixo. Sim, e ela vai te alcançar. Você, quando vê, está falando machucar. A mesma coisa. É verdade. Sabe? Você está falando usando. Tem pessoas que parece que elas têm uma facilidade de falar e, assim, machucar o outro mesmo. E a pessoa negativa, ofender. né? Tudo para ela não dá, não vai dar certo, não funciona. Essas pessoas são tóxicas. Você não pode ficar perto delas. Isso atrapalha você que pensa em progresso, pensa em positivo, né? Na coisa positiva. Então há palavras tóxicas também, né? E a palavra tem poder, né? Segundo o que a Bíblia tem. ensina, né? Tem uma legalidade. O poder da vida e da morte, diz a Bíblia, né? Você pode matar uma pessoa com uma palavra, pode fazê-la viver. Agora, é preciso entender o ser humano. Eu, quando dirigia a empresa, a diretoria, era 2 andares, eu tomava conta do andar de baixo, na metalurgia. E um dia mandaram um rapaz para mim, né, por telefone, me avisaram de cima, estou mandando o funcionário fulano para ir, vê o que você faz com ele. Você que é de igreja, você dá conta. Mas eu vou avisando, ele é doido. Então o rapaz chegou, bateu no meu escritório, era fechada a porta, abri, ele entrou, mandei sentar, pensei, estou conversando com doido, né? E fui conversar com ele, falar com ele, quando eu percebi que ele não era doido. E aí eu pensei, vou dar logo um desafio para ele, e ele vai fazer alguma coisa diferente, para mim saber qual é a mentalidade dele. E havia dentro da indústria um material empilhável que ninguém conseguia empilhar. Ninguém. Funcionário lá de 10 anos não conseguia fazer uma coisa bem feita com aquilo lá. É sempre um volume muito grande dentro da indústria. E eu me lembro que eu disse para ele assim, olha, você agora foi transferido para o meu departamento. Está vendo aquele material lá? E meu escritório é todo de vidro, mostrei para ele o material lá dentro. Ele, você vai empilhar aquilo lá para mim, ok? Empilha lá, o melhor que você der conseguir fazer, faz para mim. E eu continuei meu trabalho, até esqueci dele. Continuei na minha mesa, fazendo minhas coisas. Daí um pouquinho ele bateu na porta para entrar, mandei ele entrar e falou, está pronto. Eu falei, bom, vou lá ver o que ele conseguiu fazer. Olha, ele fez um serviço que ninguém conseguiu fazer. Ninguém conseguiu fazer. Ele achou um jeito de empilhar o material de uma forma que desocupou todo o espaço. E era doido, né? Na cabeça dos outros ele era doido. Então a impressão que a gente tem das pessoas pode nos deixar também com dificuldade. E eu lembro que eu ainda pedi, é um teste, vou mandar ele fazer algo ali, ver o que ele consegue fazer. E ele acabou me surpreendendo, né? E a partir daí tudo que era de organização eu passei para ele. Então são pessoas que você vai convivendo, né? Eu costumo dizer assim, você quando conhece uma pessoa na primeira vez, ela é feia. Mas quando você vai compreendendo, conhecendo, convivendo, começa a achar ela bonita. Você vai tendo compreensão, né? Porque a beleza não é o rosto, não é a roupa, é a beleza interna dela, é aquilo que a pessoa diz. E essa beleza interna, ela vai prevalecer até o fim da vida. Porque isso não tem gente que fingir sempre. Uma pessoa pode até te enganar um pouco, mas para sempre não. Né? Uma hora vai aparecer. Com certeza. Vai mostrar quem é realmente. Com certeza. Então, assim, sabe, querido ouvinte, você que está nos escutando, que está sintonizando aqui agora, nós estamos falando hoje na hora do bate-papo sobre relacionamentos tóxicos. Por quê? Porque são relacionamentos que podem
causar mal à pessoa. Podem trazer algum tipo de prejuízo, ou prejuízo emocional, prejuízo financeiro, né? Assim, eu acho até que a gente pode estar identificando aqui alguns tipos de relacionamento com algumas características, sabe, pastor Edson? Tipo assim, ó, por exemplo, como que você pode identificar um relacionamento tóxico? Eu vou identificar para você algumas causas aqui. Primeiro, a pessoa ela tem a tendência em desvalorizar o outro, desvalorizar o parceiro, desvalorizar a amizade, desvalorizar o trabalho, desvalorizar qualidades. Geralmente gosta muito de ofender, são apenas ofensas atrás de ofensas. Não respeita a necessidade do outro, né? Então assim, vê e enxerga apenas as suas necessidades. Então a gente vê uma manifestação de egoísmo. Não presta atenção ao contrato e regras criadas na relação. Então, ou seja, essa regra vale sempre para você, mas para mim já não vale. Então, são ações egoístas que vão sendo geradas, né, ao longo do relacionamento. Geralmente, é formado por muitas atitudes grosseiras, mesquinhas. Então, assim, a gente pode identificar como relacionamentos tóxicos. Agora sim, pastor Edson, a gente sabe que tem pessoas que às vezes estão ouvindo o programa e estão identificando que está vivendo um relacionamento tóxico, né? Mas a palavra de Deus, ela nos ensina muito também sobre transformação, né? Sobre mudança. Então, à luz da Bíblia, acho que a gente pode afirmar aqui no programa que para Jesus, até mesmo um relacionamento tóxico, ele pode ter solução se ali os dois quererem, não é verdade? Com certeza. Quando a gente coloca Jesus no meio, tudo tem solução, né? Eu vou dar um exemplo de toxicidade de relacionamento. Sim. É você andar com uma pessoa gastador. Uma pessoa que é acostumada a gastar, e essa é uma crise, né, que a gente enfrenta nas famílias. A pessoa que é acostumada a gastar sem controle, e você anda com ela, ela vai te fazer gastar também. Não tem jeito. Você ficou junto com essa pessoa, ela vai te levar a uma dívida, ela vai te levar a um lugar que ela compra fiado, e a pessoa vai vender para você também, entendeu? Porque você está ali, o vendedor vai fazer o trabalho dele, óbvio, né? Mas você vai também aprender a fazer dívidas. E se você fica entre pessoas acostumadas a endividar-se, você vai achando aquilo natural. É natural, é o famoso todo mundo faz. E a dívida hoje, a gente sabe que a Bíblia recomenda que você não esteja entre as pessoas que gastam assim. E nem entre os fiadores. Olha só. Sim, é verdade. Porque a pessoa vai dizer assim, esse aqui é meu amigo, né? Então você pode, né? Você garante ele, você faz. Então há muita coisa. Por exemplo, no Ministério Pastoral, você não pode ser fiador de ninguém. Mas há pessoas que imaginam que você pode. Porque ele faz parte da sua comunidade. Eu vou trazer meu pastor aqui, ele assina para mim. Ele é bonzinho, meu pastor. Eu já perdi membros por causa disso. Porque eu disse assim, eu não posso comprar nada agora. E a pessoa disse para mim assim, como? Não é o senhor que está comprando, sou eu. Eu falei, não, você está enganado. Se eu assinar aqui o que você está querendo, eu comprei junto com você. E se você não pagar, eu tenho que pagar. É a lei. Então, perdi essa pessoa, entendeu? Não, meu amigo deixou de ser. E eu tinha razão, porque meses depois ele já não estava dando conta de pagar o que comprou mesmo. Então, é muito importante essa questão, é tóxico também, sabe? Sim. Assim como a pessoa de uma... As pessoas ficam endividadas e aí vem depressão, vem tristeza, vem problemas na família. Olha, a maior parte dos problemas hoje nas famílias é dívida. E que acaba com muitos casamentos também. Opa! Né? É a razão de muitas conversas consultório pastoral. Entendeu? A dívida. A dificuldade de administrar financeiramente a história. Então é fundamental que a gente tenha. Por isso que eu digo assim, olha, essa questão do tóxico, a gente precisa ver lá atrás, no indivíduo. Porque as pessoas contaminam umas às outras, para o bem ou para o mal. E aí a minha companhia, lembra daquela frase muito conhecida? Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem és. A Bíblia fala quase isso. Muito forte isso aí. Né? Quase isso. Então é uma frase que não está lá na Bíblia desse jeito, mas diz para a gente escapar de companhias indevidas, inadequadas.
que não se ajusta ao meu propósito, à minha vida. Aí entra a questão do julgo desigual. Andarão dois juntos também se não tiverem acordo, né? E que seria um acordo? Eu aceitar o outro, não é isso. O acordo está relacionado com o propósito. Qual é o seu plano de vida, qual é o meu plano de vida. Entendeu? Então, por exemplo, há casamentos que o marido tira a mulher do trabalho contra a vontade dela. E assim, cria isso não foi conversado antes. Isso gera problemas. Então, assim, a gente vê que assim, muitos casamentos e relacionamentos, o diálogo acaba que às vezes falta, e é algo assim essencial que poderia evitar muito problema. E a gente precisa que os casais que estão nos escutando reflitam, né? Se o seu relacionamento está sendo tóxico hoje por falta de diálogo, então, né, começa a dialogar, ouvir mais o outro. E a mistura sempre trouxe um problema, né? A química, a gente estuda na química que materiais, fusão de materiais de diferente natureza é impossível. Homem, mulher, pensamentos diferentes. A fusão é impossível. Sabe? Você não vai fazer ambos virar um só. Aí você diz, mas a Bíblia diz que os dois serão uma só carne. Carne, sim. Pensamentos, né? Mas emoção, né? Ideias é outra história. É outra história. A gente é questionado muito assim, pastor, se a pessoa era cristã, casou e tal, e descasou por quê? Porque a Bíblia fala que não pode separar. Não, a Bíblia não fala que não pode separar. A Bíblia diz que aqueles que Deus uniu, o homem não separa. A pergunta que eu tenho é assim, foi Deus que uniu ou foi a pessoa, né, no ângulo da ansiedade? Exatamente, né? Porque dos desejos, né? Porque hoje em dia a gente vê que os desejos eles estão vindo primeiro que o amor, né? A gente vê isso hoje em não dia. Foi só uma vez, eu costumo até usar como argumento, quando eu falo assim, entra eu e minha esposa numa loja, e eles vêm atender ela e vêm atender eu. Eu falo, nós estamos juntos. Ah, vocês estão juntos? Eu falo, há 50 anos. Aí ela fala, uau! Ou seja, não está acostumado. Eu estava assinando um documento outro dia, a moça assim, casado? Eu falei, sim, casado. Há quase 50 anos. A moça virou para mim e falou assim, com a mesma mulher? Eu sou fora de série. Entendeu? Eu estou ficando fora de série. Então, o estudioso está ficando fora de série, o educado está ficando fora de série, né? E está difícil entender isso. O porquê que assim, estão se tornando as pessoas às vezes tão tóxicas umas com as outras, né? Exatamente, fica difícil a comunicação mesmo, né? E tudo, eu acho sempre que você vai fazer alguma coisa ruim comigo. Eu já fui assaltado em Buenos Aires. Depois que você tem um assalto, todo mundo é assaltante. Você entendeu? Fica o trauma, né? Você olha assim, parece que todo mundo vai te assaltar. Se você andar em São Paulo, no centro de São Paulo, nos calçadões lá, você fica tão preocupado com o assalto que parece que todo mundo é ladrão. A bolsa, principalmente as mulheres já andam assim, porque é normal lá o assalto, aqui, né? Na bolsa. É o normal o assalto. Então você está olhando sempre assim, que você vai ser assaltado. Então o seu clima, né, é interessante. Eu já fiz curso de incêndio, essas coisas, e você aprende a identificar um incêndio através da temperatura, não sei o quê. E porque eu trabalhava em indústria e metalurgia, vez por outra, dava aquela sensação que alguma coisa ia explodir. Entendeu? Porque eu já apaguei incêndio em empresa. Então, parece que vai explodir. Bastava o cheiro de alguma coisa, o cheiro de um motor, de uma coisa diferente, então você fica muito atento àquelas coisas, né? Então, a vida acaba fazendo a gente ficar assim, cauteloso com quem, o que, né? Com quem me assento, com quem viajo, com quem negocio, com quem eu converso. Por quê? Está tão tóxico, tão perigoso, que eu fico com medo de me abrir. Por exemplo, para conversar com alguém sobre um problema meu, olha a dificuldade que a gente tem. O que o outro vai fazer comigo? O que ele vai pensar de mim? O que ele vai fazer comigo? Sabe? Porque ele vai me ouvir, vai ficar depositário do meu interior, ou de coisas minhas, e vai fazer o que com isso? Né? Então, por isso que Jesus fala assim, não lancem aos porcos as vossas pérolas. Então, ou seja, tem que saber até quem vai procurar para conversar. Com quem que eu vou conversar? Porque você escuta, às vezes a pessoa diz assim, mas lá, nós somos igreja, é mais fácil falar, né? Lá na igreja já conversei com fulano, conversei com ciclano e tal. A pergunta que eu sempre oriento as pessoas assim, primeira pergunta você faz para você mesmo. No que essa pessoa vai poder me ajudar nessa questão? Porque se ela não vai poder ajudar em nada, ela não deve te ouvir.
entendeu? Ela não deve ser a pessoa que você vai falar para ela. Porém, não é assim que se comporta, né? Às vezes já conta para todo mundo primeiro, para depois chegar em alguém que poderia ajudar, e aí a coisa já ficou difícil, ficou tóxico. Ok. Pastor, para nós fazermos as nossas considerações finais aqui, que conselho o senhor gostaria de deixar para o nosso ouvinte e o nosso internauta que está nos acompanhando? A pessoa que às vezes está vivendo um relacionamento tóxico e quer ser uma solução para tudo que está vivendo. O que a gente poderia falar aí dentro da palavra que fica aí para essas pessoas, como uma orientação, um direcionamento? Quando pastor em Goiânia, eu recebi no meu escritório um casal indicado por alguém que estava vivendo um conflito. Os dois eram advogados, os dois. Um até autor de livros, até me deu um livro dele. E a conversa que eu tive com eles foi de 8 semanas, a gente combinou, né, cada dia uma coisa, cada quarta-feira uma conversa. Eles eram muito ocupados, mas eles conseguiram ir. Foi tão bom para eles que eles resolveram levar o pai e a mãe para conversar. Que estavam com problema também. O pai era advogado, a mãe era advogada também. Olha só, o pessoal da lei. O que eu fiz com ambos? Eu peguei a Bíblia, coloquei diante deles, quando eu soube que eram advogados. Falei, vocês estão acostumados a mexer com a lei. Vocês levam a sério a lei. Vocês são advogados. Então você lê o capítulo, o artigo, e considera que ali é legal. Pois então eu vou abrir esse livro aqui e abrir a Bíblia. Nossa conversa só vai para frente se você considerar que isso aqui é lei. Ou seja, acreditar. Exatamente, porque você fala assim, não, olha, eu leio muitos livros, mas a Bíblia, eu tenho minhas dúvidas, então nós não vamos continuar. Não vamos continuar. E o que aconteceu? É interessante isso. Não só o primeiro casal acertou a história deles, que estava difícil mesmo, e voltou, né, a comunhão e tal, como os pais também. Então foi um resultado maravilhoso. E que só fui saber, porque depois eu fui transferido para Brasília. Eu fui saber anos depois. Eu estava numa festa de casamento, alguém puxou meu paletó aqui atrás, deu um puxãozinho assim. Eu olhei, não vi ninguém, eu tinha agachado. Eu vou olhar, olha quem era. Exatamente o pai, né, o advogado pai, que me deu um abraço, agradeceu. E disse assim, olha, foi muito bom aquela conversa, a gente resolveu tudo. A nossa família hoje é outra, não sei o quê. Mas tudo começou onde? Essa lei aqui, ó, a lei de Deus. Então, se você vai fazer um aconselhamento, a primeira coisa, eu não vou desabar com a Bíblia em cima da pessoa, mas ela precisa entender que quando eu ler um artigo aqui, eu estou lendo a lei. Entendeu? É uma lei. Não foi eu que criei e tal. Coloca alguma experiência minha? Com certeza. Mas a lei é outra. A lei é essa aqui, né? Tanto que eu também tenho que me submeter a ela. Então, se a pessoa não buscar a palavra de Deus, conselho só não vai adiantar. Ela precisa buscar. Porque o conselho é uma espécie de anestésico, alivia no momento. Conversei com fulano, me senti muito bem. Não, mas e essa questão que o senhor está falando é interessante com relação à palavra também, pastor, porque a gente falou antes aqui, né, até o senhor falou que é possível a pessoa ser uma só carne, né, o corpo, que até a Bíblia fala sobre isso. Mas a questão do pensamento, da emoção, isso aí é difícil. E a Bíblia fala, né, a palavra de Deus fala, que a palavra ela é alimento para a alma, para a emoção. Você estava falando agora mesmo da pessoa procurar alguém que teve o mesmo drama dela. O que a física ensina? Que os opostos se atraem e os iguais se repelem. Será que a gente pode considerar isso para relacionamento? O que o senhor acha, pastor? Eu vou te dizer uma coisa, é verdade. Porque um tem que completar o outro. Sabe, os dois iguais é problema na certa. Então tem que ser o mais calmo, o nervoso, agitado, com mais tranquilo. É incrível, mas isso na prática você percebe. Entendeu? Então é muito comum. Eu estou realmente, estou indo para 50 anos de casado daqui um tempinho, né? Mas a gente até hoje sabe que é ela que tem que saber as coisas, porque eu não sei. Entendeu? E ela chama Aparecida, eu falo, a minha senhora Aparecida é que sabe das coisas. Né? Então é interessante porque ela sabe e tem, né, a intuição que só mulher tem, né, o sexto sentido. Mulher tem muito isso. E ajuda nisso, uma coisa que eu não estou percebendo, ela percebe, assim por diante. Agora, se nós fôssemos iguais, meu Deus, seria diferente. Né? Seria diferente. Aí vem o negócio do signo, né? Qual o seu signo, né? Então, essa questão do signo é só a ciência para tentar explicar, porque na prática é outra história mesmo, né? Outra história mesmo. Agora existe isso.
Só assim, tentando, não estou concluindo, não sei como é que é. Eu aprendi uma vez o seguinte, nossos temperamentos, Deus nos fez com eles. E Deus não deseja mudá-los. Senão Ele não tinha feito com ele. Mas Ele quer controlá-los. Que haja equilíbrio, né? Que a gente consiga ter equilíbrio. Né? Então, se eu posso ter um temperamento difícil, no modo de nós dizermos, mas se ele é controlado por Deus, ele vai ser muito útil em alguma coisa. Eu olho os discípulos, para a vida da pessoa. Quem é ali que tinha um temperamento assim, um pouquinho mais quente que os outros? Pedro. Sim. Né? Agora Jesus falou, Pedro, eu não gosto de você, você não serve para ser da minha equipe. Pedro disse isso. Teve um momento que só um cara igual Pedro podia resolver. Entendeu? Então a gente precisa compreender isso na vida. A figura não é muito boa, mas o brasileiro entenderá bem. Num time de futebol, a posição que uma pessoa ocupa no campo tem algo a ver com o temperamento dela. Se você colocar lá na frente para fazer o gol um cara cheio de misericórdia, ele não faz nenhum. Tem que ser um cara, atacante. vou pôr entre aspas, violento. Ele tem que matar o goleiro. Entendeu a linguagem? Sim. Se você pôr um cara lá assim que nem eu, ele vai jogar a bola para trás para não machucar o rapaz. Mas assim, posição no campo. Aí eu trago para a igreja local. Qual a posição minha, de Zé, de Pedro, de Chico? Se nós soubermos ficar no lugar certo, até essa coisa azeda que de vez em quando temos em liderança, deixa de existir. Porque eu vou entender o indivíduo, vou usar melhor o talento dele, o dom dele na obra de Deus. E se ele está ali, foi Deus que colocou. Eu preciso saber como utilizar isso. Né? Porque não pode ser igual eu. Se for igual eu, já está tudo errado. Tá. Ok? Bom, gente, nós estamos aqui com o pastor Edson falando sobre relacionamentos tóxicos. Antes de nós passarmos para a próxima participação, eu queria agradecer aqui aos parceiros deste programa, que estão apoiando este programa, Compaz, Conselho de Pastores, né? A Igreja Metodista do bairro Tibere, presidida ali pelo pastor Manuel, localizada ali na Rua Paris 981, e a Igreja Comunidade Cristã Filadélfia, localizada ali na Avenida Teresina, 479, bairro Brasil. Está conosco na linha a psicanalista também, psicopedagoga, a doutora Kênia Mares Oliveira. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Viviane. Seja muito bem-vinda ao nosso programa novamente, né? Muito obrigada. Quero também estar agradecendo pela confiança do convite e dizer boa tarde a todos os ouvintes, né, que estão aí conectados ao seu programa neste momento. Doutora, nós estamos falando aqui sobre relacionamentos tóxicos. O pastor Edson acrescentou muito aqui com a experiência de vida dele, né? Será que a gente pode qualificar os relacionamentos tóxicos, né? A pessoa tem como identificar? Sim, tem sim, né? Até porque tem as características, né, dos relacionamentos tóxicos. Esses relacionamentos tóxicos tem que ficar bem claro, né, que são relacionamentos que produzem, né, alguma coisa que vai fazer algo ruim para o relacionamento dessas pessoas e para o organismo dessas pessoas, principalmente sentimentais, emocionais, né? E eles têm as características, sim, que são ações sutis e que muitas vezes as pessoas não percebem, né? Tem aquele que agride, aquele que realmente é mais o agressor desse relacionamento. As características, nós podemos falar que são pessoas que são controladoras, né, do outro, que manipulam, que tem aquela questão de ser possessa aquela pessoa, né, de explorar também, de estar explorando aquela pessoa, de desfazer da pessoa, é aquele ciúme possessivo, né, controlador, exagerado, que é egoísta, né, e que se torna muito crítico ao outro, né, sempre desfazendo, sempre deixando a pessoa com baixa autoestima. Então, tem sim como estar identificando esse relacionamento. Né? E assim, acho que essa questão desses relacionamentos, a gente pode falar que acaba assim, acarretando em infelicidade, né? Porque quando a pessoa, por exemplo, ela se sente que está muito controlada em excesso, que às vezes tem que abrir mão de vontade, de liberdade, né? De sonhos, isso acaba afetando assim, a autoestima, acaba trazendo aí um processo de depressão, né? Sim.
Com certeza, até porque essas pessoas, ela está atrás de um sofrimento emocional e sentimental. Ela vai estar sendo ferida, ela vai estar sendo julgada, né? E vai estar lidando com desrespeito também. E isso vai acarretar com sintomas, né? Até mesmo de sentimento de pânico, né? Vamos assim dizer, a ansiedade também, não só a depressão, mas a ansiedade, que vai estar se autodestruindo assim mesmo, porque ela vai estar se anulando, né? Você se colocou muito bem nessa questão, e ela vai estar se anulando as suas vontades, né? Ela sempre vai estar cedendo e cedendo, e de repente ela vai estar se anulando com a personalidade dela, a pessoa dela, os seus desejos, né? Tudo isso vai acarretar essas questões negativas, por isso é tóxico, porque são efeitos nocivos ao organismo mental da pessoa, emocional. E assim, doutora, a gente fala muito sobre casal, a gente fala muito sobre relação homem e mulher, mas quando a gente fala relacionamento tóxico, não se resume a apenas casamento, mas pode estar em outras relações, né? Amizade. Sim, ele está não só em questão conjugal, mas está também no trabalho, né? Ele está presente no relacionamento de chefia para com o seu trabalhador, né? Pode estar também no próprio relacionamento entre indivíduos, colegas de trabalho, pode estar relacionado à família, a pais e filhos também, existe esse relacionamento, não podemos esquecer, né? Existe também esse relacionamento tóxico, que ele pode ser agravante, ele pode ir agravando, até se tornar um relacionamento abusivo, porque ele não só parte para a questão de palavras, né, de estar realmente deteriorando a pessoa em palavras, mas ela pode partir para o físico. Aí é a questão abusiva mesmo, né? E doutora, assim, porque igual tem alguns relacionamentos, por exemplo, com relação a uma amizade. A pessoa identificou que aquela amizade está fazendo mal para ela, tem como se afastar, desfazer daquela amizade. Mas você falou aí sobre relacionamento pai e filho. E esse é um laço que a gente sabe que não pode se desfazer, né? Como tratar esse tipo de situação? Esse tipo de situação, ele não tem como realmente você afastar do pai e nem mesmo o filho, o pai afastar do filho. Essa questão tem que procurar ajuda profissionais da saúde, né? Da saúde comportamental, da saúde afetiva, né? Psicanalistas, psicólogos, até psiquiatras, né? Então tem que estar buscando ajuda, até porque esse relacionamento ele vai sempre estar junto, porque pai e filho, ele tem um relacionamento de laços afetivos mais intensos, né? Por causa da questão sanguínea, questão do relacionamento mesmo de paternidade, né? Então isso se torna mais forte. Então, para você sair de um relacionamento desse, pai e filho precisa primeiro saber que existe esse relacionamento, ter consciência de que ele existe, é o primeiro passo. Realmente nós estamos vivendo esse relacionamento. O comportamento de um com o outro, né? Isso, e buscar ajuda de terceira pessoa que vai estar lidando com ele, com ambas as partes, né? Nessa questão. Doutora, no seu consultório, você atende muitas pessoas com problemas assim, de queixas com relação a relacionamentos prejudiciais? Só uma curiosidade. Sim, não, eu atendo, inclusive eu estou atendendo, atendi ontem mesmo, né? Até casal com esse tipo de relacionamento, mas que, como eu falei, por ser muito sutis, muitas vezes ambas as partes não conseguem ver isso, porque o que acontece? Se torna comum. Se torna um ciclo comum. A pessoa se acostuma a ser maltratada, né? Exatamente. Acostuma a ser ofendido e a ofender. Exatamente. Se torna um vício, né? Então ela vê que esse ciclo sempre vai estar acontecendo, mas ela está o quê? Na esperança de que vai mudar, né? Que vai mudar e que ela é culpada. Às vezes a pessoa se sente culpada de estar acontecendo aquilo, porque o agressor se coloca a outra pessoa como a culpada, então vai acontecendo esse ciclo, né? De vícios tóxicos que vai se afetando cada vez mais no indivíduo. E assim, até a gente estava conversando mais cedo com o pastor Edson, a gente até falou sobre isso, doutora, que tem pessoas
que elas não parece que elas não conseguem ver ou identificar que estão em um relacionamento tóxico. Né? Assim, a gente até falou com relação, por exemplo, a pessoa que é viciado, né? As pessoas conversam um ou outro e a pessoa não percebe, não, eu tô bem, né? A Feliana, ela não percebe por quê? Porque também não tem só o lado ruim desse relacionamento. Ela tem um lado bom também, que vai ter momentos bons. E aqueles momentos bons, ela se alimenta naquilo, mas ela não vê que aquilo ali é passageiro, porque a pessoa, ela manipula através disso. Então, tem os momentos bons, mas ela não consegue sair, porque vem a questão dos sentimentos, né? E aí a pessoa, às vezes, ama tanto aquela pessoa, gosta tanto de estar com aquela pessoa, que ela não vê que ela está num relacionamento destrutivo. Porque um relacionamento ele tem que ser construtivo e não destrutivo. Então, ele vai tem certa dificuldade de sair dali. Doutora, um outro tópico que a gente falou aqui também, porque tem pessoas que às vezes a pessoa busca tanto ser feliz ou ter sucesso naquilo que faz, e sai de um relacionamento e às vezes acaba escolhendo pessoas que têm as mesmas características daquele relacionamento anterior em que ela teve um fracasso. Né? Então, assim, pessoas que às vezes têm a tendência a buscar relacionamentos tóxicos, sai de um, entra no outro. Então, assim, isso é um perfil psicológico, é algo que tem que ser tratado? Como que funciona isso? Sim, ela tem que primeiro desenvolver a capacidade crítica de rejeitar aquilo que vai estar fazendo ela sofrer. Ou seja, se valorizar, né? Isso, tem pessoas que ela tem aquele perfil porque ela já passou por muitas coisas assim e ela acha que ela vai se reforçar naquilo. Então, esse reforço que ela busca e esse relacionamento sempre tóxico que se tornando abusivo, ela acha que ela vai se reforçar, que ela vai conseguir. Mas ela não vai conseguir sozinha, quando é um perfil assim, ela não vai conseguir. É porque ela já tem a baixa autoestima, ela já está totalmente manipulada, ela quer que alguém mande nela, então ela precisa ser tratada também. Ela precisa ser tratada, porque ela não tem essa capacidade de desenvolver essa autocrítica de si mesma. Ela não consegue se valorizar, ela não consegue ver que ela foi criada para se construir a sua vida no caminho da felicidade. Ela não consegue enxergar isso, ela não consegue buscar isso, né? Valorizar a sua pessoa, saber que ela nasceu para continuação, né? E para essa conquista da felicidade. Pelo que dela e não no outro. Então, ela busca a felicidade no outro, mas a felicidade está dentro de cada um de nós. Certo, doutora. E assim, a senhora falou um ponto importante que me chamou a atenção, a questão da autoestima, né? O primeiro passo seria, então, a pessoa buscar se valorizar, se conhecer, né? Para evitar de ter novos problemas aí com relação a relacionamentos. É isso? Isso é o autoconhecimento. Quando você falou uma palavra importantíssima, Liliane, que é se conhecer. É o autoconhecimento de si mesmo. Quem sou eu? Que pessoa eu sou? Qual é a minha personalidade? Quais são os meus sonhos? Né? O que eu pretendo? Qual é o meu propósito de vida? É você se autoconhecer, quem é a sua pessoa. Né? E quando você se autoconhece, você se forma. Então, você não vai aceitar esses relacionamentos tóxicos, abusivos, que te colocam para baixo, né? Que te falam, olha, você é culpado de tudo que faz critica, né? E é um desprezo, né? Na verdade, uma falta de respeito para com o outro. Então, o autoconhecimento é importantíssimo. Doutora, o agressor, geralmente, nesse tipo de relação, que gosta de ofender, a gente pode falar que ele tem um perfil psicológico que seria padrão? Olha... Ou não? Então, essas pessoas, na verdade, não seria um padrão psicológico, mas seria características que ele apresenta num relacionamento com aquela pessoa. Por quê? Provavelmente ele já teve problemas anteriormente e ele está com problema consigo mesmo. Ele quer se autoafirmar. Para ele se autoafirmar, ele vai
buscar um relacionamento, não é buscar, na verdade, ele vai se autoafirmar com aquela pessoa, controlando ela, poder de posse, né? Então, ele quer se autoafirmar porque ele passou por problemas, então ele tem essa característica de posse. Então, eu controlo o outro, ele vai fazer o que eu quero porque eu sou controlador. Ele tenta se autoimpor, é isso, doutora? Exatamente. Porque ele teve um problema, aí é como se mexesse com a autoestima dele, controlando. A maioria, sim. Tem pessoas que às vezes nem passam por problemas assim. Nenhum problema de relacionamento, nem na família, nem em casa, mas ele se sente que ele precisa ter alguém para se autoafirmar como pessoa. E ele busca fazer isso aonde? Num relacionamento com outras pessoas. Então ele vai manipular, ele vai ser explosivo, muitas vezes vai humilhar, né? Ele vai ameaçar, se você não fizer isso, né? Você não é digno de mim, não é digno de mim, e vai criticar. Então as características é um ciúme, né? Porque os relacionamentos saudáveis, eles têm ciúme, mas o ciúme saudável. Nenhum relacionamento é perfeito, né? Exato. Doutora? Ele vai fazer, né? Ele é egoísta, ele é crítico, ele é desprevível, então tudo isso são características. E será que a gente tem como citar consequências para as pessoas que se mantêm nesse tipo de relacionamento prejudicial, relacionamento tóxico? Sim, as consequências são sérias, porque às vezes a pessoa fala assim, não é tão sério assim, né? Mas vai ser sério, até porque nós acabamos de falar sobre essas questões de anular a si mesmo, né? E as consequências vão vir através de quê? De enfermidades psicossomáticas, né? Através de depressão, como você colocou, vai vir a questão da ansiedade, a pessoa começa a comer demais, a pessoa começa a isolar. Aí vem obesidade. Então, ela afeta toda a doença psicossomática que a gente fala que é da emoção, tudo que é da emoção, que vem da alma, né, dos sentimentos, ela vai ir para o físico. Porque é a maneira de falar, olha, eu estou sofrendo e você não está tratando de mim. Então, ela vai se apresentar onde? No físico. Ela vai ter depressão, ela vai ter dor de cabeça, né? Ela vai ter dor de cabeça, dor no corpo, vai ter até mesmo formigamento, taquicardia também. Então, eu tenho pessoas que tinham esse sintoma, hoje não tem mais. Mas devido a essa pressão que ela sofre, o tempo todo é uma pressão. É muito sério essa questão, né, pastor? Muito sério. Então, isso é muito sério. Então, a pessoa não se torna uma pessoa feliz. É por isso que eu te falei, ela não se torna feliz. O remédio dela é ela mesma. Eu falo, o remédio para qualquer enfermidade emocional, psicológica, somos nós mesmos. Porque a gente tem que descobrir a capacidade que nós temos de lidar conosco mesmo. Mas para isso, você precisa passar por um processo, né? Então, você tem que descobrir que você tem, sim, como afastar daquilo que te faz mal, daquilo que te traz doenças para você da alma, né? Os sentimentos, as emoções, você tem como fazer isso, né? Então, mas às vezes a pessoa sozinha não vai dar conta e ela vai precisar de uma ajuda. Doutora, igual a gente falou aqui, tem pessoas que têm dificuldade de identificar que está numa relação tóxica, mas às vezes as pessoas que estão de fora, né, que estão assim observando, sabe, porque a pessoa observa e fala, gente, essa pessoa, ela está sofrendo muito, isso não é certo, isso está acontecendo com ele, está acontecendo com ela. Como as outras pessoas podem ajudar, hein, nesse sentido? Olha, as outras pessoas, porque é difícil, porque quando a pessoa está num relacionamento, muitas vezes as pessoas nem aceitam outros falar, né? Mas às vezes o familiar sofre, a mãe sofre, porque vê que o filho ou a filha está ali num relacionamento que está prejudicando muito e vice-versa, né? Geralmente, quem está fora vê até mais do que quem está vivendo aquele relacionamento, né? Ela pode ver muito mais do que a própria pessoa, porque tem pessoas que elas não conseguem reconhecer esse relacionamento, elas não conseguem ver que está nesse relacionamento, né? Então, você pode sim alertar aquela pessoa, olha, vem cá,
está sendo um relacionamento e colocar alguns pontos para ela, não acusar que ela está aceitando, né? Não falar para ela, olha, você está sendo passivo demais, não isso, mas de uma forma inteligente, né? Chegar na pessoa e mostrar para ela as características de um relacionamento tóxico, que nós estamos falando aqui. Fazer o teste com a pessoa e falar, olha, ele te despreza, ele te manipula, como você se sente? Fazer perguntas para a própria pessoa, falar, não, realmente é assim. Aí ela vai chegar à conclusão que né? Mas nunca chegar ao seu relacionamento, está sendo assim. Mostrar as características que, inclusive, vocês estão falando agora, nós estamos aqui discutindo, ter essas informações, em busca dessas informações que você está dando agora para os seus ouvintes, e pegar essas informações e ir até a pessoa e falar, olha, será que o seu relacionamento tem isso aqui também? E ela mesma vai se analisar. E vai chegar nessa conclusão. E às vezes, assim, é muito comum a gente pensar que a maioria das pessoas que estão num relacionamento tóxico, doutora, né, é na relação, por exemplo, homem e mulher, né? Assim, que a mulher, ela tá sendo vítima no relacionamento tóxico, mas existe o inverso também, né? O homem que ele tá sendo vítima. Existe. Não é verdade? Verdade. Inclusive, qualquer um de nós estamos sujeitos a isso, né? Então, não depende do sexo, não depende da questão da posição, a posição também não julga, né? Essas questões, qualquer indivíduo, independente dele ser homem ou mulher, né? Dele estar numa posição melhor do que outro, ele pode passar por isso sim. Doutora, deixa suas considerações finais aí para o nosso ouvinte e o nosso internauta que está nos acompanhando aqui e que está vivenciando esse tipo de situação. Liliane, você pode repetir um pouquinho? Acho que... tá. Eu pedi para você fazer suas considerações finais, deixando um recado, né, para as pessoas que estão nos ouvindo na rádio, os nossos internautas que estão vivendo esse tipo de situação, que se identificou. Então, eu quero deixar uma palavra para todos os ouvintes, né, que estão aí nos ouvindo, que vivem um relacionamento tóxico ou que sabem de alguém que vive esse relacionamento. O primeiro passo é reconhecer que está vivendo nesse relacionamento e que precisa de mudanças. E se não consegue sair sozinho, que vai em busca de uma ajuda, vai em busca de ajuda de profissionais que possam ajudar e que possam entender esse passo importante para a sua vida, porque você que está vivendo essa situação, você tem que se valorizar a sua pessoa, saber que você, como eu falei, nasceu para conquistas e para construção. Um relacionamento que desconstrói não é um relacionamento saudável. Então, vai em busca de um relacionamento saudável, que te constrói, que te valorize e que você, como pessoa, valorize você como um ser que Deus te criou, como uma pessoa extraordinária que você é. Ok, doutora, muito obrigada pela sua participação, viu? E assim, a gente espera ter você aqui outras vezes para trazer esses conselhos tão sábios, ok? E eu queria agradecer aqui também o pastor Edson, né, que é ali da Igreja Visão Missionária. Pastor, fala um pouquinho para o nosso ouvinte internauta da igreja, endereço, horários de culto. Bom, vamos acertar o nome então, Igreja Cristã Visão Missionária. Amém. Avenida Floriano Peixoto, 2479, esquina com a Rua Niterói. É um prazer também ter estado aqui nesse momento. A doutora tem ampla razão do que ela está dizendo. Enquanto eu não sei quem eu sou, fica difícil entender quem o outro é. E com certeza esse é um trabalho a quatro mãos mesmo, ela tem razão. A gente sempre considera isso quando a gente está no aconselhamento. Olha, você precisa de psicólogo precisa buscar psiquiatra, ajuda, né? ou psiquiatra. Mas você precisa de orientação espiritual, mas precisa da ciência para te ajudar também. Isso tem sido bom, as pessoas têm conseguido entender, porque havia no princípio essa questão de que a psicologia, né, ela não sabe nada, né, só a Bíblia sabe. Mas hoje, graças a Deus, né, a gente ficou mais inteligente
e está entendendo como a ciência nos ajuda e como é importante. Então, eu também penso como ela, as pessoas têm que se conhecer e, fazendo isso, vai aprender a conhecer o outro. Ok. Pastor, muito obrigada, viu? Seja sempre muito bem-vindo a estar aqui dando a sua contribuição no nosso programa. E ao nosso querido ouvinte, eu queria agradecer, né, a sua audiência. Nós sempre tratamos nesse ponto da hora do bate-papo de temas importantes, de temas relevantes. Então, daqui a pouco a gente vai ter momento da palavra, a gente vai ter momento da oração e eu peço para você ficar aqui comigo, né? Mas antes eu gostaria de agradecer ao nosso grande amigo Wellington Alessandro, ali do Alô Uberlândia, que nos cedeu a vinheta deste programa. Gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, Compass, Conselho de Pastores de Uberlândia, Igreja Metodista do bairro Tibere, localizada ali na Rua Paris, número 981. E amanhã, domingo, às 19 horas, tem culto de louvor a Deus lá na Igreja Metodista do bairro Tibere. Né? Nas quartas-feiras, às 19h30, você vai encontrar a campanha de oração. E sexta-feira, às 21 horas, o pastor Manuel está lá com oração no monte, né? O pessoal vai no monte. Então, você está localizado ali no bairro Tibere, procura a Igreja Metodista. Gostaria de agradecer também a Igreja Comunidade Cristã Filadélfia, localizada ali na Avenida Teresina, número 479. E amanhã tem o culto da família às 18h30. Gente, daqui a pouco tem momento da palavra, daqui a pouco tem momento de oração. E eu gostaria de agradecer a todos vocês, ouvinte, um grande abraço, né, para o bairro São Jorge, bairro Santa Mônica, bairro Seringueiras, bairro Brasil, bairro Canaã, né, os irmãos ali do bairro Monte Hebron. Então, que Deus abençoe a todos, bairro Nossa Senhora das Graças. Fica aqui com a gente que daqui a pouco tem momento da palavra. Eu vou deixar você com um louvor, Deus de promessas, caminho do milagre, ok?